pessoal. Nossa, tá tanto calor, gente, que eu passei um negócio no meu rosto e veio pro meu olho, ó. Veio pro meu olho. Eu tava lendo a Bíblia aqui mais cedo. Hoje, gente, durante o dia, eu fiz 2 vezes o número 2, que o médico pediu que eu fosse no banheiro 2 vezes. A gente tem que fazer, tá? 2 vezes no dia, tá? Tem que fazer todo dia. O normal é você comer e você ir no banheiro 2 vezes no dia, fazer o número 2. E quando você beber água, fazer o número 1 várias vezes durante o dia. E hoje eu tenho médico pra ir, né, gente? Eu falei com vocês que hoje eu tenho médico pra ir. Hoje eu vou no ginecologista. Toda mulher tem que ir no ginecologista, sabia? Pra ver o seu útero, se ele está limpinho, se não tem nenhum problema, pra ver como é que tá lá dentro. Ele também faz ele passa aquele, o médico passa assim pra ver como que tá o fígado. Eu vou ver de novo, né? Eu já paguei pro médico fazer R$ 350, mas vou pagar de novo. Vai sair R$ 550 a consulta. Ele vai me fazer perguntas, né? Ele vai colocar uma câmera lá dentro do meu útero para ver como é que está. Ele vai fazer também a ultrassom, R$ 550. Gente, vale a pena juntar um dinheirinho por mês para fazer esse tipo de coisa aí, porque infelizmente, né, as doenças estão aí, estão matando as pessoas, por mais tecnologia que tem. Tô colocando aqui, ó, vou ler a Bíblia, mas estou colocando aqui. Gente, tá queimando essa água. Olha como que eu tô vermelha. Olha como estou vermelha. Eu não estava no sol, não. Eu estava conversando com a minha prima de Portugal sobre a Bíblia. Aqui, onde eu estou com vocês, tá? Minha Bíblia tá molhando. E como é que você está? Alguém falou alguma coisa pra te chatear? Na igreja? Foi na igreja? Foi sua vizinha, né? Ah, foi seus parentes, né? Ah, foi aquela sua amiga que você acha que é sua amiga, né? Presta atenção, abre o olho, hein? Tem coisas que Deus mostra e você não tá vendo. Toma cuidado, abre os olhos, pede a Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Talvez Deus tá tirando e tá doendo, mas tá doendo agora para não doer nunca mais. Você tá entendendo? Está doendo agora para não doer nunca mais. Deus tá te mostrando quem é quem. Ai, Luciana, meu marido me traiu. Ele já traía há muito tempo, Deus está te mostrando agora. Sai dessa relação. A Luciana, meu marido me bateu. Minha filha, pega suas coisas, vai para casa de um parente bem longe. Fala com ele, olha, meu filho, deixa tudo para trás e vai embora. Vai embora, guarda o dinheirinho, sabe? Vai juntando dinheirinho, vende aquele calçado, vende aquela roupa, vende aquele fogão que tá sobrando na sua casa que você não usa, aquele forninho, vende alguma coisa, guarda esse dinheiro com outro, sei lá, uma pessoa, manda para sua mãe, para onde, sabe, para alguém que você conhece, ou fica com você mesmo, coloca debaixo da terra, fura um buraco assim, ó, no terreiro, coloca debaixo da terra e coloca uma pedra para marcar onde estava, entendeu? Ai, planta uma plantinha, sei lá. Esconde, esconde. Não vai esconder no sapato, não, porque aquela moça escondeu aquela moça que o marido, infelizmente, fez ela adormecer com os antepassados dela, aquela missionária. Ele soube que era um sapato. Cuidado com o celular. Só fica me vendo aqui. Cuidado com o celular, que hoje eles colocam programa no celular para saber o que você tá falando. Presta atenção, Deus tá abrindo seus olhos. Cuidado com o celular, não fala com as pessoas. Psss. Só escuta coisa de Deus. Morreu outra pessoa, gente? Já é a segunda pessoa que morreu hoje, tá? Segunda pessoa. Hoje eu não senti dor. Hoje eu comi direitinho. A mãe comeu direitinho. O pé dela inchou um pouquinho. Mas eu coloquei no ar-condicionado, com o pé pra cima, assim, a deitada. Aí desinchou. Ela também comeu direitinho. Ela almoçou direitinho. Ela tomou um pouco de ela tomou um pouco de iogurte. Ela comeu um panetone, um pedaço de panetone enorme. Ela gosta muito de panetone de chocolate. Ela comeu. Ela tomou um suco de banana com leite ninho, tomou os remédios dela direitinho, agora tá sentada lá na sala, tá fazendo um calor de 600, não sei quanto, não é 600 graus, mas a minha sensação térmica, olha aqui, ó, minha pele vermelha, ó, é de 600 graus. Eu tenho que ir no médico 5h30, ginecologista, vai no ginecologista, que é muito bom. R$ 550 ele vai cobrar, porque é assim, né? Para conversar é um valor, para ver é outro valor, para fazer, né, ultrassom é um valor. Não é, é um combo, né? R$ 550, ele vai conversar com você, ele vai falar com você. Se você fizer só ultrassom, ele vai fazer ultrassom e não vai te falar nada. Então é melhor pagar para falar com o médico, né? Tá desse jeito, gente.
Sinceramente, se você não poupar, se você não parar de ficar comprando roupa cara, parar de ficar comprando comida cara, restaurante caro, minha filha, vai fazer um pudim para vender. A minha vizinha aqui, o marido dela ganha bem, é da Polícia Civil e ela faz pudim para vender, ela faz chup-chup gourmet para vender. Bate aí liquidificador, leite, leite condensado. Ai, vai vender na sua porta da sua casa. Não precisa de lugar para vender. Se quiser sair na rua para vender, pode sair. Vende aquele seu sapato de salto alto que você não aguenta nem para a igreja com ele mais. Vende aquele tênis que você não caminha mais. Vende, vai acabar estragando. Vai vender aquele móvel que fica lá parado. Para que aquele móvel? Só fica parado ali, vende ele por um preço bom, faz um bolo, faz uma comida aí, ó. Uma comida que a sua família sempre fala que você faz bem, bolo, pudim, doce, doce cristalizado. No YouTube tem várias receitas. Testa, coloca uma mesa na porta da sua casa e vende, sabe? Vende. Faz um lanche para vender. Sabe fazer lanche não? Você compra aqueles bife de hambúrguer, compra o pão de hambúrguer, você coloca uma plaquinha escrita por você mesmo na porta da sua casa. De meu primo uma vez trabalhou com isso, vendendo hambúrguer. Ele fez um trailer, comprou um trailer usado e colocou. Menina, ele falou que ganha muito dinheiro, porque é só um pão, é só uma folha de alface, uma, um pedacinho, né, de tomate fininho e uma porçãozinha bem pequena de bacon e um bifinho, que é aqueles bifinhos que a gente já compra, né? Já prontinho. E ele cobrava R$ 10 no hambúrguer, R$ 7 no hambúrguer. Então, meu filho, pode ter certeza. Olha, açaí também tá fazendo muito calor. Vê se você consegue açaí para vender também. Aqui na minha cidade tem muita gente vendendo açaí. Aonde você vai tem açaí. É 10, R$ 15, R$ 20. O mais caro, eu acho que é R$ 22, que é aquele de 1 litro. 1 litro e pouco, né? Depende do que você vai colocar, das frutas que você vai colocar. Então, minha filha, vamos lutar porque, ó, vamos lutar porque Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Vamos ver o que o médico vai falar amanhã, eu conto pra vocês, tá? 1 Crônicas, capítulo 22, é o que eu tava lendo com a minha prima. Pra minha prima ver o negócio aqui do anjo destruidor. É, tá aqui nos vídeos aí, anjo destruidor. Deus mandou o anjo aí com a espada desbanhada aí, ó, na cintura. E aí, o rei Davi ficou com medo do anjo de Deus aí, ó. Deus manda coronavírus, Deus que mandou, Deus permitiu. Deus mandou, porque o povo só fica fazendo coisa, só fica querendo dinheiro, não ensina a verdade, não ensina sobre os dons espirituais. Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 28. O rei Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os comandantes. Será não, gente? E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração. Nós já passamos. Capítulo 29. O rei Davi disse então a toda a congregação: O meu filho Salomão, a quem Deus escolheu, é jovem, é inexperiente, toda a obra é grande, pois o templo não é para um homem, mas para Jeová Deus. Versículo 2. Assim, gente, eu vou ver onde nós estamos, esqueci. Nem arrumei a roupa ainda para ir no médico, gente. Nem me arrumei, né? Que tem que tomar banho, bastante um banho. Nós estamos aqui no capítulo 29, gente, que é o último capítulo de 1 Crônicas. Então, vamos aqui. 1 Crônicas, capítulo 28. O rei Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os comandantes das divisões que serviam o rei Davi, os chefes de 1000 homens, os chefes de 100 homens, os encarregados de todos os bens e rebanhos do rei Davi e dos seus filhos, além dos oficiais da corte, de todos os homens fortes e capazes. Então o rei Davi ficou de pé e disse: Ouçam-me, meus irmãos e meu povo de Israel. Meu desejo de coração era construir uma casa como lugar de descanso para a arca do pacto de Jeová e como apoio para os pés do nosso Deus. Eu fiz, rei Davi, preparativos para a construção. Mas o verdadeiro Deus me disse: Rei Davi, você não construirá uma casa para o meu nome, pois você é um homem de guerra e derramou muito sangue. No entanto, Jeová, o Deus de Israel, me escolheu, rei Davi, dentre toda a casa do meu pai, para que eu, rei Davi, me tornasse rei de Israel para sempre. Pois o Deus verdadeiro escolheu Judá como líder, e da casa de Judá escolheu a casa do meu pai. E dos filhos do meu pai fui eu, rei Davi,
que ele me aprovou para me fazer rei de todo Israel e de todos os meus filhos, pois Jeová me deu muitos filhos, a mim, rei Davi. Deus escolheu meu filho Salomão com Batseba para se sentar no trono do reinado de Jeová sobre o povo de Israel. Versículo 6. Então o rei Deus disse a mim, rei Davi, Salomão, seu filho com Batseba, é quem construirá a minha casa. Não quero que você construa não, rei Davi, e os meus pátios, pois eu escolhi o seu filho Salomão com Batseba para ser meu filho também. E eu, Deus, tornarei o pai de Salomão. Estabelecerei eu, Deus, firmemente o reinado de Salomão para sempre. Se e Salomão continuar determinado, a obedecer a mim, a Deus, e aos meus mandamentos e às minhas decisões judiciais, assim como está fazendo hoje, no dia que nós estamos aqui não, hoje no passado. Portanto, eu lhes digo diante de todo Israel, a congregação de Jeová, e diante do nosso Deus, procure conhecer e obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos de Jeová, o seu Deus, para que permaneçam nesta boa terra, e dei como herança permanente aos seus filhos. E você, meu filho Salomão, disse o rei Davi, conheça o Deus do seu pai e sirva o Deus do seu pai de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se você, Salomão, buscar a Deus, ele deixará que você o encontre. Mas se você, Salomão, abandonar a Deus, ele rejeitará você, Salomão, para sempre. Tenha bem em mente, Salomão, que Jeová o escolheu para construir uma casa como santuário. Seja corajoso, Salomão, e comece a obra. Então o rei Davi deu a Salomão, seu filho, com Batseba, o projeto arquitetônico do pórtico e dos diversos compartimentos, incluindo os depósitos, os compartimentos superiores, as salas interiores e os compartimentos onde ficava a tampa propiciatória. O rei Davi deu o projeto arquitetônico ao seu filho Salomão de tudo que tinha recebido por inspiração para os pátios da casa de Jeová, para todos os refeitórios ao redor da casa, para os tesouros da casa do verdadeiro Deus e para os tesouros das coisas tornadas sagradas. Também o rei Davi deu as instruções para o seu filho Salomão sobre as turmas dos sacerdotes e dos levitas, sobre todas as tarefas relacionadas ao serviço da casa de Jeová e sobre todos os utensílios usados no serviço da casa de Jeová. Ele também, o rei Davi, especificou o peso do ouro, o ouro para todos os utensílios, vasilhas, usadas nos diversos serviços, o peso de todos os utensílios de prata, de todos os utensílios usados nos diversos serviços e de fazer oferenda para Deus, oferta. Também o peso dos candelabros de ouro que Deus mandou fazer e das suas lâmpadas de ouro que Deus mandou fazer e de cada candelabro que Deus mandou fazer, das suas lâmpadas, o peso dos candelabros de prata, de cada candelabro e das suas lâmpadas, conforme a sua finalidade. Tudo Deus mandou fazer. O peso do ouro para as mesas dos pães da preposição para cada mesa. O peso de prata para cada mesa de prata. O peso dos garfos, das tigelas e das jarras de ouro puro, o peso das tigelinhas de ouro de cada tigelinha e o peso das tigelinhas de prata de cada tigelinha. Rei Davi também deu o peso de ouro refinado para altar do incenso de Deus e para a representação do carro, isto é, os querubins. Deus mandou fazer o quê? Mandou fazer querubins de ouro, querubins, estátua de querubins de ouro, com as asas estendidas, cobrindo a arca do pacto de Jeová. O rei Davi disse a Salomão, a mão de Jeová estava sobre mim. Ele me deu entendimento para colocar por escrito todos os detalhes do projeto arquitetônico da casa dele, do que estaria lá dentro e por fora, o peso, tudo. Tudo, está no versículo 19 do capítulo 28 de 1 Crônicas. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse ao seu filho Salomão com Batseba, seja corajoso, Salomão, seja forte, meu filho, e comece a obra. Não tenha medo, nem fique apavorado, tá, Salomão? Porque Jeová Deus, o meu Deus, está com você, Salomão. Ele, Deus, não o desamparará
você, Salomão, nem o abandonará, Salomão, mas estará com você, Salomão, até que se termine toda a obra relacionada ao serviço da casa de Jeová, da casa de Deus, o verdadeiro Deus. Versículo 21. Aqui estão as turmas dos sacerdotes, dos levitas, ô Salomão, para todo o serviço da casa do verdadeiro Deus, tá? Foi ele que escolheu. Você tem à sua disposição trabalhadores dispostos e habilidosos para realizar todo tipo de serviço da casa do verdadeiro Deus, além dos príncipes e de todo o povo de Israel, que seguirão todas as suas instruções, tá, meu filho Salomão com Batseba, disse o rei Davi. Capítulo 29, versículo 1. O rei Davi disse então a toda a congregação de Israel: Meu filho Salomão, a quem Deus escolheu, é jovem, é inexperiente, e a obra da casa do verdadeiro Deus é grande, hein, gente? Pois o templo não é para um homem, mas para o Jeová Deus, o verdadeiro Deus. Não é para um homem comum como nós, não. É para um homem, para um Deus que é muito grande, muito cheio de poder. Versículo 2. Assim, não medi esforços, eu rei Davi, em fazer preparativos para a construção da casa do meu Deus, providenciando ouro para os trabalhos de ouro, a prata para os trabalhos de prata, o cobre para os trabalhos de cobre, o ferro para os trabalhos de ferro, a madeira de cedro para os trabalhadores de madeira, bem como pedra de ônix, pedras para incrustar com argamassa, pedrinhas de mosaico, todo tipo de pedras preciosas e pedras de alabastro em grande quantidade. Versículo 3. E visto que eu, rei Davi, ungido de Deus, amo a casa do meu Deus, além de tudo que já providenciei para a casa santa de Deus, o verdadeiro Deus, dou eu, rei Davi, também o meu próprio tesouro de ouro e prata para a casa do meu Deus. Versículo 4. Incluindo 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes dos diversos compartimentos da casa do verdadeiro Deus. Versículo 5. Para os trabalhadores de ouro e para os trabalhadores de prata e para todo o trabalho a ser feito pelos artesãos. E quem hoje se oferece para trabalhar, para trazer uma dádiva a Jeová, quem se oferece hoje alguém para trazer uma dádiva a Jeová? Versículo 6. Então os príncipes das casas paternas, os príncipes das tribos de Israel, os chefes de 1.000 pessoas, os chefes de 100.000 pessoas e os encarregados dos assuntos do rei Davi, ungido de Deus, se apresentaram voluntariamente, são voluntários. Versículo 7. E eles deram para a obra da casa do verdadeiro Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 talentos daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. Versículo 8. Quem tinha pedras preciosas as deu ao tesouro da casa de Jeová, que estava aos cuidados de um homem chamado Jeiel, o Gersonita, que é descendente do sangue de Gerson. Versículo 9. O povo se alegrou de fazer essas ofertas voluntárias para o verdadeiro Deus, pois faziam as ofertas voluntárias a Jeová de pleno coração, um coração alegre. O rei Davi, ungido de Deus, também se alegrou muito ao doar as suas coisas para o rei, o seu ouro, sua prata, para o rei, o verdadeiro rei que é Deus, Pai de Jesus. Versículo 10. Então o rei Davi louvou a Jeová diante de toda a congregação. O rei Davi louvou a Jeová, no versículo 10, diante de toda a congregação de Israel. E o rei Davi disse: Que tu sejas louvado, ó Jeová, Deus de Israel, nosso papai, por toda a eternidade. Versículo 11. Deus, Deus, ó Jeová, são a grandeza, o poder, a glória, o esplendor e a majestade, pois tudo o que há nos céus, tudo o que há na terra pertence a ti, ó verdadeiro Deus. Teu é o reino, ó Jeová, tu te elevas como cabeça acima de todos. Versículo 12. As riquezas e a glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Deus domina tudo e sobre tudo. Nas tuas mãos, Deus, verdadeiro Deus, a força e poder. E nas tuas mãos, Deus, a capacidade para engrandecer
e para fortalecer a todos os povos de Israel. E agora, o nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu belo nome. Versículo 14. No entanto, quem sou eu, rei Davi, ungido de Deus? E quem é o meu povo de Israel, para que possamos fazer essas ofertas voluntárias? Pois tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Estamos devolvendo praticamente para o Senhor tudo que o Senhor fez: ouro, prata, ônix, tudo. Versículo 15. Diante de ti, verdadeiro Deus, somos residentes, estrangeiros e colonos, assim como todos os nossos antepassados foram também residentes, estrangeiros e colonos, pois os nossos dias sobre a terra são como uma sombra, sem esperança nenhuma. Versículo 16. Ó Jeová, nosso Deus, toda essa riqueza que juntamos para construir uma casa para o teu santo nome vem das tuas próprias mãos, foi tudo o Senhor que fez, e tudo pertence ao Senhor. Versículo 17. Eu, rei Davi, ungido de Deus, eu bem sei, ó meu Deus, que tu examinas o coração e te agradas da integridade, na sinceridade do meu coração, do rei Davi. Ofereci voluntariamente todas essas coisas e me alegro muito de ver o teu povo de Israel aqui presente, fazer ofertas voluntárias a ti, verdadeiro Deus. Versículo 18. Ó Jeová, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, de Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Nossos antepassados, conserva para sempre no coração do teu povo de Israel essa disposição e pensamento e dirige o coração deles para ti, Senhor, verdadeiro Deus. Versículo 19. E dá a Salomão, filho de rei Davi, com Batseba, um coração pleno, para que Salomão obedeça aos teus mandamentos, às tuas advertências, ó verdadeiro Deus, e aos teus decretos também, para que o Salomão faça tudo isso e construa o templo para o qual fiz eu, rei Davi, preparativos para ele só começar a construir a casa do Senhor. Versículo 20. Então o rei Davi disse a toda a congregação de Israel. O rei Davi era ungido de Deus, foi o segundo ungido de Deus. Primeiro foi Saul, depois foi o rei Davi, o segundo rei ungido de Deus. Agora louvem a Jeová, o seu Deus, disse o rei Davi, ungido de Deus. E toda a congregação de Israel louvou a Jeová, cantaram a Jeová, ó Deus dos seus antepassados. Curvou-se e prostrou-se diante de Jeová e diante do rei Davi. Versículo 21. E no dia seguinte, os israelitas ofereceram sacrifícios a Jeová e fizeram ofertas queimadas a Jeová. Fizeram ofertas de 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros e as correspondentes ofertas de bebida. Fizeram sacrifícios em grande quantidade para todo o povo de Israel. Versículo 22. Naquele dia, eles comeram, eles beberam diante de Jeová com grande alegria e pela segunda vez proclamaram rei a Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Eles ungiram o rei Salomão. Quem ungiu o rei Salomão? Foi Deus. Foi Deus, falou que ele ia ser rei no lugar do rei Davi. Mas quem ungiu foi o povo de Israel. Eles ungiram Salomão perante Jeová, na frente de Jeová. Eu estou aqui conversando com vocês na frente de Jeová, como líder. E ungiram também Zadok como sacerdote de Israel. Versículo 23. E o rei Salomão se sentou no trono de Jeová como rei no lugar do rei Davi, o seu papai. O rei Salomão foi bem sucedido e todos os israelitas lhe obedeciam. Versículo 24. Todos os príncipes, os guerreiros valentes e também todos os filhos do rei Davi se sujeitaram ao rei Salomão. Todos aqueles que eram servos do rei Davi, que se ajoelhavam diante do rei Davi, estavam se sujeitando, se
fazendo tudo o que o rei Salomão mandava eles fazerem agora, porque foi ordem de Deus, Pai de Jesus. Versículo 25. Jeová engrandeceu ao rei Salomão de maneira extraordinária diante de todo o povo de Israel. Ele deu uma majestade real, tal como nenhum rei de Israel teve antes dele. Versículo 26. Assim o rei Davi, ungido de Deus, filho de Jessé, reinou sobre todo o povo de Israel, que é o povo de Deus. Versículo 27. E o tempo que o rei Davi reinou sobre o povo de Israel foi 40 anos de reinado. Em Hebrom, rei Davi reinou por 7 anos. E em Jerusalém, o rei Davi reinou por 33 anos, somando 40 anos de reinado ali, ungido por Deus. Versículo 28. E o rei Davi morreu numa boa velhice, satisfeito por ter tido uma vida longa por riquezas e glória. E rei Salomão, seu filho, se tornou rei no seu lugar. No versículo 28 fala como que o rei Davi, ungido de Deus, morreu. Ele morreu numa boa velhice, morreu bem velhinho. Ele morreu satisfeito por ter tido uma vida longa. Deus deu para ele uma vida longa. Riquezas, Deus deu para ele riquezas e glória, né? Por quê? Porque quando você é rei, as pessoas querem te dar presente, as pessoas te glorificam, né? As pessoas ficam ali glorificando aquela pessoa ali. Igual a Rainha Elizabeth, né? As pessoas, quando ela passava, todo mundo, né, fazia assim reverência, dava presentes, era que fotografia. Aquela época não tinha, não, gente. Versículo 29. A história do rei Davi, do começo ao fim, está registrada nos escritos de Samuel, o vidente. O vidente quer dizer o profeta. De Natã, o profeta, e de Gade, o vidente. Versículo 30. Esses escritos falam sobre todo o seu reinado, o seu poder e as coisas que na sua época aconteceram com o rei Davi, com o povo de Israel e com todos os reinos ao redor aonde o rei Davi estava. Então, até amanhã, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu dou notícia do médico que eu vou hoje, que é o ginecologista, né? Toda mulher deve ir, né? Vamos ver o que Deus manda aí pra nós, né? Porque todas as coisas pertencem a Deus, somente Ele é rei. E hoje tá quente, gente. Ó, gente, ó. Já tá assim, né? Ontem eu achei que fosse chover, porque ontem tava muito quente mesmo, extremamente quente, talvez até mais quente do que hoje. Mas deu uns raios, trovões não, trovões faz BUM! Raios não faz, só faz um raio no céu. Não teve, gente. Eu acho que Deus também não vai fazer chover hoje. Depende da vontade de Deus, do querer de Deus, porque só Ele que tem poder de fazer chover, de parar de chover, de fazer nevar, de fazer, né, fazer calor, fazer frio. Então vamos depender somente de Deus. Deus, Ele preenche todas as lacunas do nosso coração. Deus é o nosso rei, Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso pai, Deus é a nossa família. Deus, Ele é tudo, gente. Ele é tudo e é dono de tudo. Deus é Deus.